Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, começando aí com vocês este vídeo semanal onde a gente separa aqui alguns ativos que podem gerar boas oportunidades e também falamos aí sobre Bovespa, dólar, S&P 500, petróleo, todos os índices aí da nossa bolsa. Estava sumido por aqui, né? Fazia aí basicamente uma semana que não aparecia. Se alguém achou aí que eu tinha sido demitido, pelo contrário, continuo firme e forte aqui. Inclusive estou até no computador do chefe, né? O cara que tem a senha do chefe deve valer alguma coisa aqui. Enfim, estou de volta, minha filhinha nasceu, então por isso que eu fiquei ausente aí nesse período, tá bom? Daqui do canal, daqui do escritório também. Como o Dalton foi viajar nesse final de semana, ele perguntou se eu poderia aí dar um suporte para ele. Eu vim aqui para fazer isso aí por ele. Então, vamos aí a mais um vídeo, tá? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente aí que você já deixe seu joinha nesse vídeo, deixe aí nos comentários o que vocês acham para o decorrer dessa semana, que pode vir a ser apresentado aí para o nosso mercado, tá bom? Vamos lá então, vinheta. Bom, então já temos aí na tela o nosso gráfico do Ibovespa, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui uma coisa. Deixa eu ver se está funcionando meu desenho. Está funcionando. Então, começando aí pelo nosso Ibovespa. Para você que pulou tudo, vinheta, introdução, deixa aí seu joinha para ajudar a gente nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Ibovespa aí na última semana fechando em... Opa, tô no diário. Fechando em queda de 1%. Fechando em queda de 1%. Ainda está dentro do sinal de fundo que foi apresentado, próximo daquela região de suporte de fundo anterior, lá embaixo, nos 96.500 pontos, tá? Próximo daquela região. Então, gerou a sinalização de fundo, não perdeu o mínimo da semana anterior, então continuamos aí dentro dessa tentativa de repique em direção à média, nos 104.600 pontos. O que a gente respeitou aí na semana passada? Essa região de fundo, que é um nível de resistência. Eu já tinha batido ali na semana retrasada, e aí essa semana foi lá, bateu de novo, vejam só, a sombra superior aqui bateu de novo naquele nível de preço e respeitou. Quando a gente vai para o diário, a gente consegue realmente ver, né? Bateu lá, basicamente foi a abertura e corrigiu. Tá? Se a gente descer um tempo gráfico ainda, a gente vai ver o seguinte, gráfico de 60 minutos, uma correção sendo apresentada, até que fraca, tá pessoal? Até que fraca. Pode devolver tudo? Pode sim, pode devolver tudo, voltar lá para os 97, para os 96. Estou no gráfico de 60 minutos aqui agora. Mas olha só, basicamente depois desse último movimento aí de alta, foram 41 candles, tá? Dentro desse processo de correção, 41. Tá? E desses 41, basicamente dentro de 2/3 candles aqui. Tá? Então, 2 candles foge de alta e os outros 41 de correção, tudo dentro deles aqui. Tá? Então, esse processo aqui do diário é basicamente essa correção dentro desses 2 candles que eu mencionei lá dos 60 minutos. Qual é a possibilidade então? Uma tentativa de novo sinal de fundo por aqui no decorrer da semana, tentando buscar a média lá do semanal, que foi o que eu mencionei para vocês. Tá? Seria bom, caso acontecesse esse sinal de fundo, já com o fechamento acima da média, o fechamento também já mais próximo da máxima do dia, isso já representa a força por parte dos compradores. Pode ser logo no primeiro pregão da semana, ou ainda no segundo ali, mas o ideal é que seria que fosse no começo, né? E não lá para quarta ou quinta-feira. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui corrigindo, aí já não fica muito legal não, para depois gerar um sinal de fundo ainda mais distante da média. Aí eu já não gosto tanto dessa possibilidade. Então o ideal seria ou na segunda ou na terça, um fechamento confirmando o novo fundo acima da média móvel de 13 períodos. Caso não seja apresentado, podemos ter aí o índice voltando a testar novamente o fundo nos 97.926 pontos, que seria o próximo suporte aqui do gráfico diário. Tá? Mas vamos ver se consegue apresentar um pouquinho mais para cima aí. Essa por enquanto é até a minha expectativa. Tá? Enquanto a gente não anular esse grande candle de alta aqui do diário, essa realmente é a minha expectativa. A gente poder ter algo, pelo menos testando. Eu não estou nem falando de reversão aí de médio ou longo prazo, tá? Mas pelo menos testando 104.600 aí. Falando agora do dólar, na última semana nós tivemos o dólar basicamente estável, 0,31% de queda,
segurando na região de suporte de fundos anteriores novamente, aí na região dos R$ 5, depois de um baita candle de baixa, um candle de indefinição, em cima de um importantíssimo suporte. Se a gente desprezar esses suportes aqui, toda vez que a gente tem um forte candle de baixa e um candle de definição, a maior expectativa, e isso não é uma certeza, é expectativa, é de que a gente tenha um novo candle a favor do anterior. Ou seja, teríamos um novo candle de baixa. Mas estamos numa região importantíssima, como eu mencionei, de suporte. Então, tudo pode acontecer essa semana e é uma semana importante para a moeda americana. Tá? Podemos ter uma nova superação de máxima aqui, segurando bem, sustentando bem os R$ 5, ou a confirmação de um fechamento aqui abaixo. E aí isso pode direcionar para um novo movimento um pouco mais expressivo, caso esse movimento seja realmente negativo. Ou seja, poderíamos ter o dólar novamente nos 4,728, se for confirmado esse candle de baixa aqui, tá? Semana passada, candle de definição, essa semana vai ser a X da questão. No diário, a gente não tem muita força para subir. A gente teve uma primeira tentativa, não foi bem sucedida. No dia seguinte já devolveu, perdendo a mínima do sinal de fundo. Aí até conseguiu deixar uma baita numa sombrinha aqui. Aí no dia seguinte foi lá, superou a máxima, mas também perdeu força no decorrer do pregão. Ou seja, vai deixando aqui uma correção no sentido um pouco mais lateral. Tá? E aí a maior expectativa, olhando para o gráfico diário, seria de ter um novo movimento de baixa aqui na sequência. Então vamos ficar atentos. Tá? Vamos ficar atentos. É um nível importante de suporte, mas todo suporte pode ser pedido, toda resistência pode ser rompida. Então não vale a pena aí ficar muito enviesado, tá legal? Não vale a pena mesmo ficar muito enviesado. É um suporte que a gente tem que ficar de olho, mas se resolver perder, vamos a favor do movimento, tá bom? Falando aqui agora do DI futuro, antes do S&P, né? Temos o DI futuro aí, DI1F25. Na última semana tivemos aí o ativo apresentando leve alta de 0,12%, movimento de correção já vem sendo apresentado aí há um tempinho, tá lá se segurando na média móvel ainda do mensal, sem expressar muita força ainda na ponta compradora, tentando apresentar um movimento maior. Olha só o mensal, né? Tá lá em cima da média, até agora não apresentou nada, tentando se recuperar aí. Ou seja, gráfico diário aqui, ó, travado também. Precisamos ter um candle expressivo de alta fechando bem acima da média. Esse anterior foi só um candle expressivo de alta, mas não fechou bem acima da média. Seria se tivesse fechado aqui, por exemplo. Tá? E a continuidade desse movimento, ou seja, uma superação de máxima que dá sequência no movimento. A gente não teve isso por aqui ainda. Tá? Então, mesmo estando também no nível de suporte, caso seja pedido, a gente pode buscar essa região de fundo um pouco mais abaixo aí no DI. Ali na região dos 11.478. Então fiquem de olho. Se perder aí essa lateralização, podemos ter um movimento também um pouquinho mais expressivo para baixo. Ao contrário, conseguiu fechar aí para cima, vai ter resistência nos 12.422. Agora sim, falando do S&P 500, vou trazer aqui para vocês na tela. S&P 500 aí na última semana fechou com leve queda de 0,10%. 0,10%, respeitando mais uma vez essa região de resistência de topo, topo, topo anterior. Tá? Então também é um nível muito importante essa região dos 4.100 pontos para o S&P. Tá? Semana que vem, se gerar novo sinal de topo aqui, a gente pode ter aí o mercado americano voltando a testar a região dos 3.800 e ficar dentro aí desse caixotinho aqui, ultimamente aí com um pouco mais de volatilidade, mas podemos ter ele voltando a testar aí a região dos 3.800. Conseguiu fechar acima dos 4.100, ou seja, acima dessas resistências que eu mencionei, aí a gente vai ter resistência lá nos 4.300. Pelo gráfico diário, nós já temos uma iniciativa de correção que já vem tentando apresentar força na ponta compradora. Não foi muito legal essa correção, apenas 2 candles, não boto muita fé aqui, já vai disparar na sequência. A gente pode ter um início de semana um pouquinho mais travado para o mercado americano, tentando se aproximar da média, e aí sim apresenta uma sinalização mais interessante, tentando buscar os 4.200 até 4.300 que eu mencionei lá pelo gráfico semanal, que seria buscar um pouquinho mais aqui em cima, tá? Então, no diário tem a região dos 4.200 e depois no semanal tem a região dos 4.300. Mas para isso, uma correçãozinha aqui no diário antes faria mais sentido, tá? Para pegar um pouquinho mais de força, ou seja, descansa depois do movimento de alta que foi apresentado, descansa e aí sim
tenta dar um pulinho lá nos 4.200, 4.300. Ao contrário, fechou muito forte aí abaixo da média, podemos ter aí então o S&P voltando para os 3.800. Falando agora do petróleo, falando do Brent, tivemos o Brent aí apresentando uma semana interessante. Colocando aqui o gráfico semanal, olha só, hein? O Brent ali subindo 6% na semana passada, depois de ter aberto o sinal de fundo. Olha o gapzinho de fuga aqui, fugindo da média móvel, que é um nível de resistência. Está agora numa outra região também importante, dessa região de fundo, essa outra região de topos, ali nos 85 dólares, basicamente. Quando a gente olha para o gráfico diário, apresentou-se o gap e um movimento de correção já vem sendo apresentado. E fraco, não é aquela correção com candle forte, vindo já direto buscar média, já fechando o gap. Correção fraca, ou seja, fica uma expectativa aí no ar de podermos ter aí um novo sinal positivo e uma puxadinha aí na sequência no decorrer dessa semana. Tá? Essa é a expectativa maior aqui para o nosso petróleo, podendo vir testar aí então a região dos 87 dólares e quem sabe aí buscar até algo um pouquinho mais para cima, aqui na região dos 89, tá? Então vai ter resistência desde os 86, 87 até os 89 ali. Podemos ter aí o petróleo tentando buscar esses níveis de preço aí no decorrer dessa semana. Essa é a maior expectativa para ele. Já falando do minério de ferro, FEF2, deixa eu colocar aqui. Minério de ferro aí na última semana apresentando queda de 7,44%, devolvendo o candle de alta que tinha sido apresentado na semana anterior, ou seja, depois de um movimento longo, tentou corrigir na média, ameaçou um sinal de fundo, voltou, ameaçou outro sinal de fundo, voltou, tentou segurar de novo, testou a resistência. Pessoal, expectativa aí realmente aí de um novo movimento de baixa, tá? Eu não consigo traçar FIBA aqui porque eu não sou muito o cara do TradingView, mas tentando pegar aí níveis de suporte, a gente teria aí um primeiro nível, 50% de todo este movimento de alta aqui, ó, 50% da retração dele, seria aqui neste nível de preço, nos 107 dólares. Tá? Se recuar um pouquinho mais, nos 61,8, seria o suporte ali na região dos 98 e 85 dólares também. Tá? Então, expectativa aí realmente de correção aqui para o minério de ferro. E aí, tecnicamente falando, a gente teria um suporte também relevante na região dos 94 e 85. São dois fundos anteriores aqui pelo gráfico semanal. Tá bom? Esses seriam os níveis de suporte aí mais relevantes. Ou seja, expectativa mais negativa aí. Confirmou-se um pivô de baixa no gráfico diário que reforça esse viés negativo para os próximos dias. Então, focaria em venda aí no minério de ferro ou qualquer ativo que possa ser influenciado por ele. Tá? Tentando buscar a melhor oportunidade de entrada em termos de relação risco-retorno. Agora falando aqui dos índices de setores que temos aqui na nossa bolsa, começando pelo ICON, índice do setor de consumo, na semana passada apresentando queda de 1,13%, nada muito expressivo, continua dentro de um movimento um pouco mais lateral, perdeu a mínima do candle de alta que havia aí gerado sinalização de fundo, mas não foi anulado o fundo, apenas enfraqueceu. Para anular o fundo precisa perder a mínima deste carinha aqui, nos 2.436 pontos. Quando a gente olha para o gráfico diário, devolveu bem o movimento anterior. Né? Devolveu bem, mas não anulou, ou seja, não perdeu aquele fundo. Pode tentar aí se recuperar mais uma vez, mas tá feia a coisa, né? Toda vez que tenta se recuperar aí contra a tendência, não consegue aí levar para casa nenhum pontinho, né? Vai lá, testa a resistência, devolve. Vamos ver se consegue confirmar fechamento acima dos 2.500 no decorrer da semana, tentando buscar pelo menos a média lá no semanal. Né? Faz um tempinho aí que não toca. A última vez que tocou foi lá em janeiro, no início do ano. Então vamos ver se consegue aqui. Não consegui apresentar força, viés aí mais lateral / negativo aqui para o índice do setor de consumo. Falando agora do IEX, esse sim. Esse semana passada apresentou aí uma semaninha de alta, 0,63%. Por que eu falei esse sim? Porque conseguiu se recuperar bem. Estava caindo ali próximo de 2%, 1,64%, e fechou no positivo. Chegou até a subir mais de 1%, inclusive. Depois de um candle forte de alta, já deixa aqui um candle de correção, basicamente dando possivelmente continuidade no movimento de alta. A gente vai ter resistência nos 78 mil pontos aí para o índice. Quando a gente olha para o gráfico diário, começou aqui corrigindo, buscando a região da média e já dando sequência.
tem resistência nos 75.900 pelo diário, mas a expectativa é de poder dar sequência realmente aí nesse movimento, tá? Por mais que o diário aqui a gente não consiga enxergar uma possível correção, no semanal ficou um pouquinho mais claro aqui para mim que esse candle realmente foi uma correçãozinha da semana forte de alta anterior ali, subindo 3,5%. Quando a gente fala do setor de consumo, do setor de energia, né, isso é bastante coisa, tá? Bateu naquela região de fundo anterior, de suporte de 2022, lá de janeiro, e segurou bem, tá? Segurou bem mesmo. Ou seja, se a gente olhar para alguns ativos aí do setor de energia, a gente vai ver que eles realmente estão dando essa puxadinha boa aí, tá? E alguns ainda podem esticar um pouco mais. Falando agora do IFNC, na última semana apresentando alta de 0,6%, ainda trabalha abaixo da média móvel de 13 períodos, basicamente próximo ao suporte anterior. Precisa ganhar força aí, fechar acima dos 9.800 pontos para tentar buscar a região dos 10.300. No contrário, uma sinalização de topo por aqui renovaria aí um viés mais negativo para o setor, podendo buscar aí a região dos 9.100 pontos. Ou seja, bem desafiador aqui o cenário para o índice do setor financeiro. A maioria dos bancos estão bem desse jeitinho aí, não são todos, mas a grande maioria está bem travada aqui realmente desde 2021. Se a gente olhar aí, é bem parecido com o gráfico do Ibovespa, né? Basicamente os bancos com peso relevante dentro do nosso índice. Ou seja, no diário aí precisa apresentar força, confirmar o pivô, fugir da região da média móvel do semanal e ter continuidade no movimento para apresentar algo mais positivo. Falando agora de MAT, índice do setor de materiais, na última semana apresentando queda de 1,4%. E aqui, pessoal, gerou uma sinalização de fundo na semana anterior. Então, o que eu comentei lá do Ibovespa, nós não anulamos o fundo, tá? Apesar da semana de baixa, nós não anulamos o fundo e nem perdemos a mínima da semana anterior. Então, não enfraquecemos. Opa, agora atualizou. Deixa eu ver isso aqui. Agora sim. Agora eu vou reformular tudo que eu disse, então. Voltando aqui para o semanal. Anulamos sim o fundo, além de enfraquecer, anulamos o fundo e agora o viés aí é mais negativo, então buscando a região dos 4.836 pontos, galera. Essa região de fundo, dois fundos anteriores, é o nível de suporte mais relevante, tá bom? Olha só, mudou aí a minha opinião assim, né? Tá bom? Então, ó, a tentativa foi frustrada aí já, deixando um baita de um candle de baixo aqui, realmente um viés mais negativo. Quando a gente olha para o diário aí, confirmou o pivô de baixa, então pode sim esticar esse movimento até aquela região de suporte que eu mencionei anteriormente, tá? Se a gente olhar para Vale, tá um pouco parecido aí esse gráfico, Vale, BRAP, GBR, tem uns ativos aí bem parecidinhos ali com esse gráfico, tá? Só tem que encontrar uma boa relação risco-retorno aí, tá? Não consegui encontrar em alguns não. Imobiliário, na última semana, 0,19 de queda, mas nada mudou, pessoal. Travado aqui ainda, tá? Travado. Tem muita volatilidade, mas não vai para lugar nenhum. Não sobe e nem cai, tá? Se resolver cair, tem suporte na região dos 600 pontos. Se resolver subir, tem resistência na região dos 720. Gráfico diário, tá aqui, ó. Costurando a média faz um tempo já, né? Faz um tempo que fica aqui costurando a média. Eu particularmente não gosto quando isso acontece. O que isso significa? Não tem tendência. E quando não tem tendência, é difícil de operar. Não dá nem para ficar, não, vou vender nesse topo e comprar nesse fundo. Qual? Né? Não está no mesmo nível? Né? O fundo vem e faz um nível diferente. O topo vem e faz outro nível. Então, como que você vai operar aqui dentro? É muito difícil. Então não está muito legal não de ficar comprando e vendendo ativo do setor imobiliário aí nos últimos dias, nas últimas semanas e até mesmo nos últimos 3 meses na realidade, tá? Então, basicamente eu ficaria de fora desse setor, pessoal. Enquanto não definir para onde vai, né? Se vai fugir aqui dos 700 ou se vai perder a região de 600, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Agora vamos lá falar dos ativos, começando por Petrobras, que na última semana fechou em alta de 3,67%. Basicamente testando a região de média nos 24,60. Também tem uma região de fundo anterior aqui. Bateu ali no semanal. Opa, tá atualizando agora, né, meu gráfico? Estranho. Mas ainda assim fechou em alta de 2,35%. O mensal tá em cima da região da média ali de 13 períodos, tá? Então, no diário a gente pode ter uma tentativa aí de recuperação. Ainda pode ter. Então, começou corrigindo, 2, 3 candles aí e gerou um sinalzinho de fundos, deixar um stopzinho pequeno, vale a pena aí o risco, tá? Se deixar o stop pequeno, vale a pena o risco a ser tomado aqui na Petrobras,
levando em consideração o gráfico mensal que eu acabei de mencionar, tá? Pelo menos aí o sinal sendo apresentado na quarta já seria interessante, tá? Melhor ainda se for na terça-feira, com stopzinho menor aqui. Aí faria mais sentido tentando pegar algo um pouquinho mais para cima. Se fugir dos 24,60, a gente tem resistência nos 26, basicamente. 25,90, R$26 ali. Falando agora de Vale, o Vale já está um pouquinho mais diferente, cenário já mais deteriorado aí, né? A Vale apresentando topos e fundos descendentes a favor da sua tendência de baixa. Na semana passada confirmou um pivô de baixa, olha só, semanal fechando com queda de 4,44%. E a gente vai ter suporte aí na Vale no 73,50. Ou seja, para quem está vendido aí dá para tentar levar. O duro é no meio do caminho aí tiver uma tentativa de repique até a média. Então vai ter que proteger bem aí o stop se quiser levar algo mais longe, tá? E para quem está de olho em operações, apresentou esse repique aí na média ou uma lateralização aqui seguido de um pivô de baixa, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade desse movimento. A gente tem um gapzinho exatamente no 73,53, tá? Então vale a pena ficar de olho aí. Bateu lá, também pode ser uma tentativa, de repente, para quem tem um perfil mais arrojado, de compra tentando pegar algum repique na média. Tá? Mas é repique, não é reversão de tendência. Repito, repique. Tá bom? Move3. Agora eu vou falar dos ativos aí que eu, olhando aqui, tentei pegar algo mais, assim, que pode gerar alguma possibilidade aí de compra ou venda no decorrer dessa semana, tá? Move3 eu olharia até um pouquinho mais aí para o gráfico semanal, pessoal. Inspiração da máxima dessa semana, abriria uma possibilidade de compra nos 8,55, tentando pegar um movimento até a média lá do mensal, próximo dos R$11. Quando a gente olha para o mensal, a gente teve um movimento de baixa expressivo, foi lá, bateu no suporte anterior e o mês passado deixou um baita candle de baixa, foi um candle de alta. Foi um engolfo aqui que foi apresentado, tá? Engoliu inteiro aqui o candle anterior do mês de março, tá bom? De fevereiro. Ou seja, a gente pode sim ter uma tentativa de repique até a média. Por isso, eu olharia aí para alguma compra nesse papel pelo gráfico semanal, tentando ficar 2 a 3 semanas posicionado. Meu stop ficaria realmente aí já abaixo dessa mínima, nos R$ 7,45. O legal é que depois desse movimento, depois desse candle de força, ele gerou um novo sinalzinho de topo, mas que não deu sequência e já reverteu também. A máxima aqui foi 8,54 e a do topo era 8,50, ou seja, já reverteu. Então eu realmente olharia para algo um pouquinho mais para cima aí, tentando buscar aquela região dos R$11, tá legal? Ficaria focado nisso. Olharia para BBAS também no decorrer da semana, mas esse mais olhando para o diário. Se vier um pouquinho mais aqui próximo da média, nos 38,60, gerar um novo sinal de fundo ascendente, eu olharia para compra. Quando a gente olha para o mensal, o papel ainda está dentro desse sinal de fundo, apesar de ter pedido uma mínima aqui. Minha expectativa ainda é mais positiva para o mês de abril. Então, gerar o sinal de fundo aqui em cima da média, eu foco em compra em Banco do Brasil, próximo aí dos 38,60, tá? Pelo menos mais 2 candles aí de correção para fazer sentido aqui, tá? A correção ficar mais bonitinha, tecnicamente falando, para a gente entrar no papel. Vai ter resistência próximo, mas se deixar um stop curto, eu acho que vale o risco aí a ser tomado também. Resistência está nos R$ 39,90 até a região dos R$40, basicamente. Também vejo possibilidade aí de compra em Elet, já deixou um candlezinho de definição. Ficar de olho, se na segunda-feira mesmo vem pede mínimo e depois já supera a máxima, já seria um sinal de entrada. Se já superar a máxima na segunda aqui direto, sem perder mínima, também é um sinal de entrada. O stop na volatilidade, tá? Então se pega o true range aí, pessoal, 1,07, deixa eu colocar aqui. Pega o true range aí, 1,07 e joga ele lá para cima, tá? Então, 1,07, seu stop vai ficar basicamente ali nos 31,95. E você vai buscar um movimento de alta até a média ali do semanal, próximo dos 35,19, tá? E a gente está falando de um 2 para 1 aí no alvo, tá? Ou seja, eu arrisco perder 3,27 para ganhar ali 6,54. Então, ganhar 2 vezes o tamanho do meu risco, tá legal? Então, essa é a expectativa aqui, eu ficaria de olho aí em Elet. Falando, já que eu falei ali do índice do setor de energia, né, que estava bacana, eu olharia para Elet, tá? Vale ressaltar que ela está em cima da média aqui de 62 períodos mensal, está em cima dessa região de fundo, a gente pode ter uma tentativa de repique aí mais expressivo também no semanal. Então, vale ficar de olho aí. Raiz 4, na última semana,
apresentou um movimento de correção aqui, está se aproximando da média, está entre as médias, mas quando eu olho para o mensal, eu gostei dessa sombra aqui, apesar de ainda estar dentro do movimento de baixa. Essa é uma compra um pouquinho mais arrojada que eu vou comentar com vocês, tá? Mas eu gostei dessa pressão compradora aqui que foi deixada. Olhando no semanal, olha o tamanho desse candle, superou 1, 2, 3 máximas e furou lá a média, tá? E furou a média. E aí deixou um candle de correção. Então, mesmo que venha aqui P com a mínima, se gerar um sinalzinho de fundo em cima dela, da média, nos 2,70, eu focaria em compra ainda, tentando pegar um novo movimento de alta, tá legal? Seria isso que eu faria. Para quem quiser abrir a compra pelo semanal, eu aguardaria então a aspiração dos 2,94 e colocaria um stop aqui embaixo na mínima da semana passada, nos 2,74, tá? Seria a compra aqui, com stop aqui, ficando posicionado aí pelo menos 3 semanas também no ativo. E por fim, já que não falei de venda até aqui, mas é porque eu realmente não encontrei boas relações risco-retorno nos ativos que podem aí dar sequência no movimento de baixo, tá? Mas falando de Unip 6, eu até que encontrei, tá? Depois desse movimento expressivo aqui de queda, uma correçãozinha aí um pouquinho mais lateral, tá? Podendo gerar a venda se perder tudo, tá? Ou seja, perder a mínima do mês passado mesmo, nos 68,56 aqui, tá? Perdeu aqui essa mínima do mês passado, pode dar sequência no movimento de baixa. E aí eu jogaria o stop aqui em cima. Bom, então eu jogaria o stop aí acima dos 71. Quando a gente olha para o mensal, nosso próximo nível de suporte mais relevante está na região dos R$ 55,90, R$ 56 reais, basicamente, tá? A gente já está abaixo dessa região de topo, basicamente, olha só. Então a perda de mínima só daria continuidade no movimento, podendo buscar aquele nível de suporte que eu mencionei. Por isso que eu olharia aí para uma vendinha aqui em Unip 6, se confirmar o pivô de baixa aqui, tá? A venda na perda de mínima com stop aqui em cima, tentando pegar um 2 para 1 aí também, tá, pessoal? O tamanho do seu risco aqui, você projeta 2 vezes ele aqui para baixo, tentando pegar algo interessante, tá bom? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenha sido valioso de alguma forma, em termos de aprendizado ou de ajuda aí com operações, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E meu grande abraço, provavelmente não volto ainda essa semana, vim realmente aí dar um suporte pro Dalton, tá? Normalmente quem assiste até o final aí são pessoas que realmente nos acompanham, então minha filha nasceu, tivemos pequenas complicações, mas Deus sabe de tudo que ele faz, então ela tá bem, tá? Graças a ele ela tá bem, mas tô tendo que ficar bastante em casa com a minha esposa, e em breve aí eu retorno, tá bom? Então um grande abraço, para quem quiser nos acompanhar pelo Instagram, o Dalton tá bem ativo mesmo, tá, pessoal? Fica à vontade. Eu basicamente aí agora tô bem mais off, mas em breve eu retorno, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tamo junto.